Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, 13 de junho, o tema da lição é a estratégia final de Satanás. Eu achei interessante porque o título aqui ele singulariza. Existe um capítulo, irmãos, no livro Grande Conflito, chamado Os Ardis de Satanás, ou, de acordo com outras versões, As Ciladas de Satanás. Ali está no plural o que ele vai causar para enganar, para causar uma queda na vida dos filhos de Deus. Porém, aqui está falando de maneira singularizada. E qual seria essa estratégia final de Satanás? Nós estamos acompanhando o estudo dessa semana e entendemos que a cada dia uma coisa precede a outra. Uma coisa vem, a seguida vem a outra. Ontem, quando nós estudamos sobre a apostasia, essa apostasia acontecerá antes dessa estratégia final. No período curto ali, e até o autor do Apocalipse descreve como 1 hora, não temos precisão de quanto tempo seria isso. Alguns chegam a levar em consideração que seria 2 semanas, uma vez que meia hora poderia ser, profeticamente falando, quase 7 dias. E se fosse levar em consideração, aqui seria 2 semanas. Então, assim, essa explicação ou essa possibilidade, ela se torna de fato eu posso dizer assim que insignificante. Uma coisa que é clara, é que a gente deve levar em consideração, é que isso ocorrerá em um curto período de tempo. Um tempo muito breve, um tempo muito curto. Que tão somente nesse curto período, a estratégia de Satanás final será de fato manifestada. E que estratégia seria essa? Olha só o que é que diz aqui o livro do Apocalipse, capítulo 14, perdão, capítulo 17 e o verso 12 em diante diz assim, ó: os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período de tempo. Esse é o original do que está descrito com um período de 1 hora. Aí diz assim, ó: para reinar com a besta. Então haverá uma unificação dos 10 reis com a besta. Aí nós encontramos um poder político e o poder religioso. Aqui na lição, eu achei interessante que ele chega a descrever assim, ó: quando as invasões, perdão, a autoridade da igreja, combinada com o poder do Estado, tornou-se um instrumento de que ele precisava. Ele está falando aqui de Constantino. O contínuo fortalecimento da santidade do domingo no IV século foi um movimento político e religioso calculado para unir um império em um momento de crise. Constantino queria ter o seu império unido e a Igreja de Roma queria o seu império convertido. Então haveria aqui uma intensidade, uma necessidade de Constantino unificar o seu poderio político. E automaticamente Roma então entrou no pacote e quis unificar o seu poder religioso. Nós iremos, irmãos, passar pela mesma situação. Um único governo mundial. Então irá unir-se com a única religião universal. Nesse aspecto, quando eu falo assim universal, por favor, não pense que estou falando da igreja universal. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas estou falando de maneira generalizada. Todo o globo terrestre unificará com uma única religião. A verdadeira religião é a que diz respeito a Deus e a sua palavra, e a religião falsa é aquela que está contra Deus. Porém, aqui no verso 14 do capítulo 17 diz assim: mas o Cordeiro os derrotará. Por quê? Esse Cordeiro não é qualquer um. Esse é o Cordeiro que é chamado de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E com eles estarão aquele que tem as 3 características, que são os chamados por Deus. Isso é interessante. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, não foi eu que escolhi a vós, quando ele fala dos discípulos. Em outra passagem ele fala assim, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Como assim? Deus escolhe cada um de nós? Sabe, irmãos, Deus escolhe todas as pessoas deste mundo. Isso aqui não é margem para predestinação. Deus escolhe todos, mas todos aqueles quantos receberam o seu chamado deram a condição de serem chamados filhos de Deus. Deram a condição de serem chamados servos fiéis a Ele. Porém, eles atenderam um chamado que iniciou-se com Deus. Então, Deus dá um chamado para todos. Assim como João 3,16 fala que seu amor era para com todos, é para todos, e o seu chamado é para todos. Uns aceitam, outros rejeitam. Assim também vai ser no livro de registro. Ellen White chega a descrever no Grande Conflito que quando os livros são abertos, nomes são rejeitados e nomes são aceitos. Então, todos que um dia aceitaram a Cristo estão lá com o seu nome no livro da vida.
mas ao observar a vida que viveram, uns são aceitos, outros são rejeitados. Mas o seu chamado, volto a dizer, é para todos. É claro que eu não estou falando aqui de função, mas a nível de salvação, Deus chama a todos. Lamentavelmente, nem todos consideram o seu chamado. Observe para Judas. Deus chamou Judas, também foi convidado para estar ali entre eles. E o que aconteceu com o seu chamado? Não o levou em consideração. Deus até convidou o jovem rico e teve com ele uma conversa, mas ele não levou em consideração o seu chamado. Deus chamou Saul para ser rei. Saul, infelizmente, não levou em consideração o seu chamado. E aí, vários textos eu poderia aqui fazer uso para essa questão. Depois do chamado, ele fala escolhido. Agora se deixou ser escolhido pelo chamado que foi levado. Senhor, eu me aceito. Eu aceito ser teu. Eu aceito fazer parte do teu reino, como diz o hino 300, herdeiro do reino celeste. Senhor, eu quero ser teu, tão somente teu. E no final, eles são caracterizados pela sua fidelidade. São os fiéis do Senhor. A estratégia do inimigo, irmãos, no final dos tempos, é unificar através da sua astúcia, através do seu engano, uma unificação de um único poder político-religioso. Será um único poder que irá impor, através da política, a guarda de um dia, domingo, automaticamente em seguida haverá também uma aceitação pela religião mundial. Todos irão aceitar e, como diz o texto, se maravilharão, porque ele fará grandes sinais. E as pessoas então pensarão, esse de fato é o Deus que nós tanto queríamos. Satanás vai fazer muito, mas muito mau uso, eu posso dizer assim, ou bom uso, se puder dizer entre aspas, da permissão de Deus para ludibriar. Por isso que é necessário que a nossa fé seja a nossa vitória e que Cristo nos auxilie a vencermos com Ele. Essa é a estratégia, uma única unificação, um único poder para, se possível for, enganar até os escolhidos de Deus. Mas nós não só somos chamados como escolhidos, mas pela graça da sua vontade, pela sua palavra e pela atuação do seu Espírito, somos fiéis a Ele. Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos, Senhor. Alimenta-nos de Ti a cada dia. Nos ajuda a fazermos valer o Teu chamado, nos ajuda a fazermos valer a Tua escolha para conosco. E, acima de tudo, ao considerar o Teu chamado e a Tua escolha, sejamos fiéis até a morte, para que no Senhor consigamos a coroa da vida eterna. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão e permanece conosco, Pai, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e até nosso próximo estudo, se Deus quiser.